Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Transpira, Respira, Inspira. Eu sou o Thiago e eu quero saber se você está preparado para ouvir mais uma história incrível, porque olha, a nossa convidada de hoje tem história para contar. A gente já conversou um pouquinho nos bastidores, mas eu não quis saber muito porque eu quero descobrir mais da história dela aqui junto com você que está escutando, e ouvindo também, né? Sim, porque nós estamos também no YouTube. Então, ó, 2 recadinhos rápidos. Para você que está só escutando esse programa na versão em podcast, está só ouvindo o áudio, saiba que tem a versão em vídeo e é só você ir lá no YouTube procurar lá Transpira, Respira, Inspira ou clicar no link que está na descrição desse episódio. Você vai poder assistir não só esse programa, mas os outros programas que já estão publicados lá também. Agora, para você que está acompanhando aqui no vídeo, tá na correria, tá dirigindo, não consegue assistir, vai pro Spotify, ouve a versão em áudio ou em qualquer outro aplicativo, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast. É só procurar por Transpira, Respira, Inspira, clicar no botão seguir e poder ouvir todos os episódios também na versão em áudio. Aproveita que você está aqui nessa introdução desse programa, já pega esse link e compartilha aí com as suas redes sociais, os seus contatos aí no telefone, para que outras pessoas conheçam não só a história da Juliana que está com a gente, mas de outras histórias que fazem parte desse projeto Transpira, Respira, Inspira. Então, senhoras e senhores, plateia virtual de pé para receber a nossa convidada, Juliana Krieger. Palmas para ela! Aê! Seja bem-vinda, Juliana! Olá, boa tarde. Prazer meu estar aqui para poder falar sobre corrida, que é o meu esporte, é a minha paixão, é a minha profissão, é o meu lazer, é o meu tudinho. É o seu tudinho, gostei dessa. Muito bom. Ju, pra quem não te conhece ainda, vou te chamar de Ju, posso? Com certeza. Se me chamam de Juliana, eu penso até que tem um bravo comigo. Quando fala meu nome inteiro também. Parece que eu fiz alguma coisa. O que eu fiz, né? Mas legal, Ju, começa a contar um pouquinho de onde você é, o que você faz da vida, se apresenta aí pra gente. Tá bem, então. Bom, eu sou a Juliana, eu tenho 49 anos, estou prestes aí a fazer 50 anos, janeiro estou fazendo 50. Eu sou treinadora de corrida e personal trainer, né? Fiz a minha formação aqui em Pelotas, na ESEF, na Escola Superior de Educação Física da UFPEL, isso há 24 anos atrás. Nossa. Desde então eu venho trabalhando com esporte, né, com musculação, com atividade física em geral. Fiz a minha especialização em personal trainer em 2006 e depois eu comecei a ingressar cada vez mais nesse mundo da corrida. Agora, oficialmente, eu tenho um grupo de corrida, uma assessoria faz 10 anos, mas trabalho com a corrida paralelamente, praticamente desde que eu comecei a correr, e agora em janeiro vai fazer 24 anos. E como é que chama o grupo de corrida? Grupo de corrida Ju Krieger. Ju Krieger. Isso. Chique. Aí começou assim, o grupo de corrida, porque a gente se juntava para correr, né? Então, assim, não tinha ainda... Se juntava para correr, iniciantes, intermediários, avançados. Então, assim, quem corria um pouquinho mais, né, acabava diminuindo o seu ritmo, diminuindo a distância para incentivar quem estava começando, né? E depois, né, conforme foi crescendo a procura, as pessoas começaram a aprender a correr e queriam se aperfeiçoar mais, né? Eu busquei conhecimento, né? Eu já tinha feito alguns cursos de corrida, e então eu comecei com a assessoria, né? Então a gente não só se juntava para correr, como também a partir daquele momento a gente começou a cada um ter o seu treino, né? Para treinar especificamente para provas. Muito bom. Ju, eu ia falar exatamente isso pra você. Eu também a gente tem muitas coisas em comuns. E uma delas é a paixão pela educação física, pelo esporte, pela qualidade de vida. E eu sou um estudante ainda sou um calouro. Estou indo para o meu 3º semestre de educação física, também impulsionado pela corrida de rua. E já que você tem bastante experiência, então, eu queria que você falasse rapidinho pra galera poder entender a diferença de um grupo de corrida para uma assessoria de corrida. Qual que é a diferença dos dois? Então, assim, ó, o grupo de corrida, tá, acaba que várias pessoas se juntam para correr com um único objetivo, correr. Então, assim,
em grupo, a gente sabe que a corrida fica mais prazerosa, fica mais fácil de fazer, porque aí aquele dia que tu não tá muito afim de fazer, que tu ainda não tem aquela disciplina, né? Tá meio cansado, tá meio desmotivado. Quando tu vai correr com outras pessoas, né? Tu encontra motivação, o próprio amigo chega lá, vai aí, vamos lá, não sei o quê. Então, o próprio grupo já te incentiva, já te estimula mais a correr. Só que aí, assim, aí as pessoas normalmente vão juntos, então vai ter alguém que vai estar correndo fora do seu ritmo ali, né? Um vai estar correndo um pouquinho mais devagar do que o outro vai estar correndo um pouquinho mais rápido para poder acompanhar. Aí até é comum formar-se subgrupos dentro de grupo. Mas aí o pessoal combina o trajeto, combina uma distância, enfim. E a assessoria, cada um tem o seu treino, né? Então cada um já tem uma especificidade de treino ou de ritmo. Eu tenho, na assessoria, tenho treinos presenciais, então eu junto o pessoal, se tu dá um tempinho, o pessoal chega ali, conversa um pouquinho, né? Depois a gente faz todo um aquecimento junto e na hora do treino da parte específica, cada um sai para fazer o seu treino no seu ritmo. Às vezes até acaba que tem algum amigo que sai, né? Alguém que tem um treino parecido, até às vezes igual, e saem para fazer junto. Mas é essa basicamente a diferença. E como eu comecei com um grupo de corrida, né? Eu nunca quis perder essa característica da gente sair junto para correr, né? Então, pelo menos no início do treino ali, a gente faz todo mundo junto. E aí, depois, quando eu já passei a fazer esse assessoramento, né, de ter os treinos específicos, aí cada um vai fazer o seu. Legal, legal. É bom a gente trazer essa informação, porque tem muitas pessoas que estão acompanhando esse trabalho, esse projeto, e às vezes ficam com essa dúvida, né? Ah, mas eu não tenho assessoria, mas eu corro com o grupo, né? Qual que é a diferença? Então, para não ficar só nas minhas humildes palavras, temos aqui uma profissional de alto gabarito para esclarecer a sua dúvida. Então, se você é de Pelotas ou região, daí tá procurando uma galera animada para correr, aí ó, Ju Krieger vai poder te ajudar nesse negócio. O Ju, aproveita e já fala, tem Instagram, tem redes sociais, o grupo, se a galera já quiser, tá ouvindo, pô, eu vou começar a seguir agora porque antes eu não conhecia, eu já quero seguir agora o trabalho de vocês. Aonde que eu acho? É Ju Krieger, que eu procuro lá no Instagram? Aí tem o grupo de corrida Ju Krieger. Boa. E depois tem a minha página, o meu perfil, que é o pessoal, que é Juliana Krieger. Boa, só que tem Kruger, né? Depois você coloca aqui embaixo. Pra você que tá só escutando, não fique triste. Você que tá assistindo, não fique triste. Não precisa parar agora o carro, nem parar de lavar sua louça. Tá na descrição do episódio. Você pode acompanhar o nosso projeto. Tá todos os links aqui da ajuda, do grupo, da assessoria. Se você quiser, tá, só clicar aqui. Clica aqui, já segue, já manda um salve e fala que você ouviu aqui no Transpira, Respira, Inspira, que vai ser legal demais. E é legal trazer essa informação. A gente que gosta de esporte, gosta de corrida, né? Se a gente começa a falar só disso, a gente tem assunto para 3, 4 dias fácil, né? É verdade. Isso é legal, mas isso é muito bom saber disso. Mas nós estamos aqui para conhecer um pouquinho melhor você, para entender como a corrida, como o esporte, como tudo movimenta na sua vida, e de um projeto muito bacana que você tem, que tá acontecendo aí. Então, para começar a falar disso, roda a vinheta, editor, vamos para o nosso momento Transpira. Muito bem, nesse momento Transpira, a gente quer saber como que a corrida se movimenta, como é que esse coraçãozinho da Ju bate por corrida. E para começar então essa rodada de perguntas, Ju, eu queria saber de você, o que você sente quando você tá transpirando, que é como a gente chama o movimento de correr, né? Quando você tá transpirando ali, o que passa no coração da Ju quando ela tá nesse movimento? Bom, assim, ó, a corrida, ela, como eu falei ali no início, né, ela é o meu esporte, ela é o meu lazer, ela é o meu trabalho, né, e ela faz parte da minha rotina todos os dias. E desde que eu comecei a trabalhar com a corrida, né, a ter assessoria, eu não tenho um dia que eu não fale sobre corrida, né, porque, domingo muita gente faz treino, né, então eu tenho o meu WhatsApp ali ativo, um aplicativo de corrida também. É o dia que tem prova, então muitas vezes eu também trabalho assim presencialmente nos domingos, né? Mas a corrida, assim, dependendo do momento,
ela se apresenta de uma forma para mim. Eu comecei a correr quando eu tinha 26 anos, comecei a correr, lá em 2001. Eu, desde pequena, praticava esportes no colégio. Foi isso que me levou a escolher a minha profissão. Eu tive as experiências boas que eu tive na escola. E entrei na faculdade de Educação Física, né, querendo ser preparadora física, né? Pensava eu, como eu praticava esporte coletivo, que eu ia ser uma preparadora física de algum time de vôlei, alguma coisa assim. Bom, me formei e caí direto dentro de uma academia para trabalhar com musculação. E na faculdade, né, na escola eu jogava, na faculdade eu também jogava, praticava esportes coletivos, e aí cada um foi para um lado e aí começou a ficar aquela escassez de pessoas para a gente poder se reunir, para poder jogar, né? E cada vez mais eu praticava menos esporte, mas eu estava fazendo mesmo musculação. Então eu pensei, eu vou começar a correr, porque correr só depende de mim. Eu não vou precisar convidar ninguém para correr, né? Posso correr sozinho. Foi ali que começou a minha relação com a corrida. Então, e também porque, como eu tinha parado dos esportes, eu comecei a ganhar uns quilinhos. Então a corrida ela entrou na minha vida assim, primeiramente para eu continuar praticando um esporte, né, e para eu emagrecer. Detalhe, quando eu estava na escola e na faculdade, eu não gostava de correr. Então a corrida, eu comecei assim, aí começou a minha relação com a corrida. Então nesse primeiro momento ela tinha essa característica, emagrecimento e prática de um esporte. Só que assim, ó, depois quando tu começa a correr, começa a sentir que a corrida ela vai transformando a tua vida. Então assim, a corrida, ela em alguns momentos, né, fazendo um gancho para agora, ela me ajuda a descansar a mente, né, descansar a cabeça, a relaxar, ao mesmo tempo que, quando, dependendo do treino, do tipo de corrida que eu faço, ela me deixa mais forte, porque ela faz eu me desafiar, né? Ela faz eu sair da minha zona de conforto, então eu me desafio. Ela tem um caráter de socialização também, que muitas vezes eu saio para correr com pessoas que eu conheci até mesmo no Instagram, a gente combina prova e tal, e a gente, quando a gente vê, a gente sai para fazer um treininho, conversando, para se conhecer e tal. Aqui também na minha cidade, né, acabo que eu corro muito com meus alunos também, e então há também um nível também de tu passares o conhecimento na prática, né? Então, de fazendo ajustes da corrida, então também aí tem essa parte, essa característica aí, que é de passar as informações técnicas para um aluno, para um corredor, durante a própria execução da corrida, né? Tem a hora também da corrida em si mesmo, que é na prova, né? Que aí ali é aquela parte que tu lida com muitos conflitos, assim, né? Em seguir, em avançar, em continuar fazendo aquele esforço máximo, né? Para tu te doar ali e tu conseguir alcançar um objetivo. Como tem aquela corrida também que é só para tu dar aquela curtida, né? Então, assim, dependendo, né, do momento, a corrida, ela se torna assim, eu vou caracterizando ela assim, vou abrindo caixinhas. Hoje eu quero corrida só para descansar. Hoje não, hoje é dia de eu me desafiar. A corrida, ela tem esses momentos de luta e momentos mágicos também, né? E a gente sabe que cada quilômetro que a gente consegue vencer, né? Seja a galera que tá começando, às vezes 5 quilômetros é uma barreira enorme, depois passa a ser 10, 20, 30, né? Uma maratona, 42 e tal. E cada etapa que a gente passa tem um sabor especial, não tem esse negócio da conquista, de você superar. É o que você falou sobre a corrida ser como uma espécie de terapia, de descanso para nossa mente, né? Enfim, é engraçado que cada um traz um significado diferente e especial, e que ao mesmo tempo se torna incomum para muita gente, que é esse lance da superação, que é você se descobrir que você pode romper barreira X. E eu não sei se isso já aconteceu contigo, pela forma como você fala, acredito que sim, mas você acaba levando essa experiência de superação para outras áreas da vida, né? Eu faço muito isso. Poxa, se hoje eu consigo correr 21K, eu quero uma criança asmática com muito problema de bronquite, que corria 10 minutos jogando uma bola, tava morrendo de falta de ar, hoje completar uma meia maratona,
Pra mim é algo, poxa, se eu conseguir superar essa minha dificuldade, essa minha limitação, poxa, quer dizer que eu posso fazer muito mais do que eu acredito ou do que as pessoas falaram pra mim. Eu acho que isso é muito especial, né? Sim, com certeza. Eu assim, eu tenho já esses anos assim de experiência assim, com a corrida, e eu sinto que a corrida ela me deixou mais forte em vários âmbitos, assim, sabe? Em tomada de decisões, em mostrar mais confiante, né? E como tu falou, um negócio, né, de tu que era uma criança asmática, hoje tu consegue correr 21 quilômetros, então assim, pô, eu consigo, né, desafiar o meu corpo, eu consigo manter, e aí tem aquela transferência, porque a mente manda o corpo ir, o corpo está cansado, e aí volta aqui para cima e tu consegue resolver, tu consegue te manter e seguir em frente. Então isso me dá uma baita confiança para eu poder agir, né, em outras áreas assim da minha vida, assim, me ajudou muito. Então quando a gente fala assim também, né, tem gente que eu não tomo remédio porque eu corro, né? Então tem gente que chega até mim, né, aí vou falar um pouco como treinadora, porque tá tomando remédio, né, para depressão, pra ansiedade, enfim, e depois com o passar do tempo consegue diminuir até aquelas doses ou até parar, porque a corrida acaba que começa a dar mais um equilíbrio assim na vida da pessoa, né? Então ajuda muito, assim, muito menos. Pegando o gancho nessa tua fala aí, que eu acho que cabe nesse momento que você falou, principalmente sobre o lance da depressão. A gente gravou com a Aline, ela tem exatamente essa história que você acabou de contar. Então, pra você que tá escutando, que tá ouvindo, que chegou aqui porque conhece a Ju e chegou aqui por causa do episódio dela, eu quero te convidar para ouvir o episódio da Aline Palharim, que já tá aqui publicado. Ela tem uma história incrível, uma mulher que sofria com depressão e a corrida ajudou a sair desse quarto escuro que ela tava e levou para um outro lugar. Hoje ela é uma nova mulher, hoje ela tem outra perspectiva de vida, mudou a sua relação com seus familiares. Então isso que a Ju falou é uma verdade. A gente tem bastante história aqui, mas eu quero destacar a história da Aline para você poder ouvir ou assistir depois no YouTube e nos aplicativos de podcast. Fica essa dica aí, porque isso que a Ju falou é real e a gente tem pessoas aqui que já compartilharam com a gente um pouquinho e isso é muito verdade. Se por acaso é o seu caso, você que tá escutando, você que tá ouvindo, então ouve esse programa depois, ouve esse aqui até o final, tá? Ouve até o final, não para não, ouve esse aqui, depois você vai pro da Aline. Enquanto você ouve, já coloca aí pra ouvir na sequência, tá bom? E aí você ouve essa história, eu tenho certeza que você vai curtir demais. Mas Ju, falando sobre essa questão, esse valor que a corrida traz, a gente tem uma pergunta que a gente gosta de saber sobre o que significa essas gotas de suor que a gente derrama quando tá correndo. Eu costumo dizer que o que significa cada conquista, a superação de um obstáculo que você consegue superar, seja numa distância, seja num desafio na profissão, desafio pessoal. Que valor que isso tem pra você? O que significa, né, cada gota de suor pra você quando você se supera? Olha, a primeira palavra assim, que me vem na cabeça é a superação, tá? É a autossuperação. A gente sempre tem que pensar, né? Eu gosto de falar que a gente tem que se inspirar, né, em outras pessoas para se motivar, para ter um desafio pessoal, mas a gente sempre deve se comparar a nós mesmos, né? Então, assim, ó, eu antes da corrida, eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Graças a Deus eu gostava de mim antes de começar a correr, mas eu gosto mais da Juliana. Mas agora? E tenho hoje em dia, eu me sinto mais positiva, com mais força. Então, assim, ó, cada gota de suor minha, ela me dá uma força e me dá uma energia para eu seguir em frente nos meus projetos, a minha vida, o meu trabalho em si. E eu sei que através das minhas gotas eu acabo inspirando e ajudando outras pessoas também a alcançarem os seus objetivos, a traçarem as suas metas, a se sentirem mais confiantes. Então, assim, eu era uma pessoa
que eu não tinha, eu não tenho habilidade, eu não nasci com uma habilidade para corrida. Eu criei esse ambiente. Então, assim, não, mas é que tu já tinhas essa capacidade, essa habilidade. Eu não tinha. Eu criei isso. Então, assim, eu era uma pessoa comum que eu comecei a correr aos 26 anos e a corrida ela foi entrando na minha vida devagarinho. Eu comecei correndo 15 minutos e caminhava um pouquinho, corria mais um pouquinho, aí eu alcancei os meus primeiros 5 quilômetros e depois eu fui para 8, para 10 quilômetros. Isso num tempo que não tinha nem GPS, não tinha redes sociais para a gente conseguir ver fulano, beltrano correndo. Eu não tinha nem computador na minha casa quando eu comecei a correr. Então eu não tinha internet, né? Então, assim, o meu próprio treinamento ele foi muito baseado no que eu aprendi na faculdade, dentro da regra geral do treinamento esportivo, né? E também eu não via muitas pessoas correndo na minha cidade. Hoje em dia, dá para dizer que Pelotas está no auge da corrida, mas não era assim. Então, assim, eu criei esse ambiente, né? Eu me condicionei para chegar hoje em dia aonde eu estou. E eu sei que isso inspira muita gente. Então, eu gosto sempre de mostrar que eu sou capaz, que tu é capaz também. Todos nós podemos. A gente tem que treinar, planejar, treinar e acreditar. Isso que você falou é uma grande verdade. Às vezes não é... Na verdade, cada um tem o seu ambiente para poder fazer algo acontecer, e se tratando de corrida de rua, falando de treino, para quem escolhe, né, ou decide ter essa atividade física como parte da sua rotina diária, ela precisa achar um momento para poder fazer. E o correr hoje tá muito glamuroso, né? Mas não é tão fácil correr, não é tão simples correr como a galera pensa, né? Ou como algumas pessoas publicam por aí hoje nas redes sociais, que é tão simples correr. Né? Mas se você não correr certo, você se machuca, você se lesiona, né? Então, hoje a gente tem muita informação sobre correr, como correr, mas é uma coisa que você precisa também se colocar, se permitir essa situação, né? E o que você falou de você se colocar na corrida, de você construir esse hábito, né? Eu imagino que tenha resolvido muitos desafios, talvez, né? Você que vem de uma fase que não tinha relógio, não tinha óculos baixa pace, não tinha uma camiseta baixa pace, não tinha nada, não tinha tênis de placa, talvez era só as informações do método Cooper, né? Não tinha nem como a gente saber sobre provas, entendeu? A gente, né, assim, tipo, quando eu comecei a correr, né, já existia lá a São Silvestre, mas eu não tenho vergonha de falar isso. Lá em 2000 e pouco eu não sabia que eu podia ir correr a São Silvestre, entendeu? Porque não tinha, em 2001 não tinha isso daí, não tinha esse monte de informação. Mas eu acho que você não é a única não, Ju. A gente vê a prova da São Silvestre e acha que precisa de muita coisa para poder fazer, ou acha que é uma prova muito difícil, né? A comparação a São Silvestre com a maratona, né? Isso que acontece até hoje. Mas quando você faz 1, 2 vezes, você vê que existe provas mais desafiadoras em São Paulo, principalmente, do que a São Silvestre, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, inclusive, sobre outras provas que acontecem aqui em São Paulo, que são muito mais desafiadoras que a São Silvestre. Mas a São Silvestre, ela tem um marco especial, ela tem um glamour, ela tem um quê especial, né? Ela tem algo de diferente, né? Tanto por ser no final do ano, corrida televisiva, enfim. É uma corrida única, né? Depois eu quero saber um pouquinho mais da sua história, um pouquinho da São Silvestre no próximo bloco, mas nesse aqui, pra gente fechar, é importante a gente falar rapidinho. Você que é uma profissional da área, você já falou que você tem um grupo, que você às vezes corre com um grupo de corrida, mas assim, só pra gente poder entender um pouco, como é que a Ju se organiza hoje para fazer os treinos dela? Ela aproveita enquanto ela tá com o pessoal do seu grupo de corrida, da sua assessoria, ou a Ju separa algumas horas do dia para fazer? Como é que você organiza a sua agenda entre trabalho e treino? Bom, eu tenho o meu horário de treinamento, né? Porque o horário do grupo, às vezes eu até pego uma carona, corro um pouquinho com um aluno ou outro, mas é o momento onde eu estou disponível para eles, para dar assessoria, tanto, né, se tiverem com algum
alguma dúvida, né, de eu preciso ver a passada, né, a mecânica de corrida, às vezes surge uma dúvida sobre respiração, né, sobre o ritmo que tem que correr, então eu estou disponível para eles. Né? Aí tem um iniciante, eu corro um pouquinho, enfim, mas eu tenho meu horário separado do treino de corridas, assim como eu tenho também meu horário separado para fazer o reforço muscular, para fazer meu recovery também. Eu faço fisioterapia preventiva há 8 anos já, que eu faço 9 anos, que eu faço fisioterapia preventiva e faço massagem também há 8 anos. Então eu tenho a minha rotina de trabalho é louca, mas eu tenho os meus horários reservados para os alunos, entendem bastante isso, que é um horário que é meu, é como se fosse um outro aluno, é o horário que é o horário da Juliana. Isso é importante. Essa organização, esse senso de prioridade, né, Ju? É importante a gente ter isso. Isso é legal. É bom entender. Porque acho que o pessoal pensa que o profissional de educação física tá toda hora treinando, tá toda hora correndo, né? E não é bem assim, né, Ju? Tem o tempo de trabalhar, tem o tempo de se cuidar, tem o tempo de cuidar da sua alimentação, de fazer um recovery, que nem você falou, de se cuidar. Isso é muito legal. Agora, a gente vai pro nosso momento Respira, que a gente vai entender alguns porquês da corrida na vida da Juliana. Então aguarde aí, editor, mais uma vez, roda a vinheta e vamos para o momento Respira. Agora estamos no nosso momento Respira. E aqui, Ju, a gente quer saber alguns porquês, né, e como tá o processo da corrida na sua vida hoje. Nesse primeiro momento do bloco, a gente volta um pouquinho na sua história para entender exatamente esses motivos, né, sobre a corrida na sua vida. Então, de uma forma como você se sentir melhor, eu quero explorar um pouquinho mais alguns aspectos da corrida na sua vida, tá? O quando e o porquê você começou a correr, você explicou, mas eu queria que você entrasse em um pouquinho mais de detalhes, se aprofundasse um pouquinho mais disso, porque existem muitas mulheres que estão ouvindo o nosso programa, que assistem, e eu tenho certeza que esse depoimento vai encorajar demais elas. A gente não sabe o desafio que acontece na cabeça de cada pessoa, então eu tenho certeza que os seus porquês podem e vão fazer a diferença na vida de muita gente, tá? E também como a corrida mudou a sua vida, quem era a Ju antes e depois da corrida em si. Consegue trazer um pouquinho desses porquês assim com mais profundeza? Agora que a gente pode falar bastante desse período, eu quero ouvir um pouquinho desses seus porquês e antes e depois da Ju aí. Então, assim, eu comecei a correr em 2001, tá? Eu recém tinha formado ali, eu me formei em janeiro de 2001 na Faculdade de Educação Física e eu estava acostumada a praticar bastante esporte. E a partir daquele momento a galera começou a trabalhar, começou a ir um para cada canto, e então a prática dos esportes coletivos, elas começaram a ficar cada vez mais escassas, assim. A gente já não conseguia se reunir mais para treinar, né, para jogar. E eu comecei a ficar praticando só a musculação, que eu trabalhava dentro de uma academia, né, como ainda trabalho até hoje, e comecei a praticar musculação. Só que eu sentia falta do suor do jogo, né, do esporte. E então eu comecei a ganhar uns quilinhos também. Paralelo a isso, a diminuição dos esportes, comecei a ganhar uns quilos e eu pensei, eu preciso, né, continuar praticando esporte. Vou começar a correr. Na época, na minha cidade, pouquíssimas pessoas corriam, poucas. E pela ser uma cidade plana, que propicia a corrida. E naquela época, a gente não tinha nenhum. Hoje em dia, a gente tem um parque onde a gente corre, mas não tinha lugar nenhum, não tinha nem ciclofaixa em Pelotas em 2001. E eu comecei a correr 2 vezes por semana. Eu comecei a correr 15 minutos, 20 minutos. Então eu saía para correr devagarinho e tentava sempre me manter o máximo possível de tempo correndo. E aquilo foi começando a ficar mais fácil. Conforme começou a ficar mais fácil, eu comecei a alargar mais o tempo de permanência na atividade, né? E eu ainda intercalava corrida e caminhada. E aquilo começou
eu comecei o pessoal sabe quem começou, quem já corre, sabe como é que é? A gente começa a correr, o troço vicia, a gente quer ir mais e mais e mais. E às vezes tem que frear um aluno, para aí só um pouquinho. Não, hoje tu não pode correr de novo. Descansa, descanso também é treino, né? Exatamente, descanso também é treino. E então eu comecei a correr 3 quilômetros, eu comecei a correr 5, comecei a correr 10. Eu conto pra galera que naquela época não tinha GPS, o celular ainda não era um smartphone, também eu não tinha nem internet na minha casa, eu não tinha nem computador. Então o que eu fazia? Eu ia de um ponto ao outro correndo, marcava no cronômetro e depois a ideia era, né, dependendo do dia, hoje eu vou tentar fazer a segunda metade, né, a segunda perna mais rápida. Né? E assim eu ia. Depois eu pegava o carro para medir a distância que dava para eu saber, né? Então, só que eu não fazia ideia, assim, o pace, eu sabia o ritmo médio, né? Você calculava pelo carro também? Calculava o odômetro ali, né? A distância que dava e depois eu dividia ali, né? Com o tempo que eu tinha feito para dar o meu ritmo médio. Era assim que eu fazia, né? Ou seja, para você, corredor, que não consegue ficar sem o Strava ou qualquer outro aplicativo de corrida, ó, aprenda com os verdadeiros corredores. Esses são corredores raiz, que não tinha GPS, raiz. Não tinha Garmin, não tinha relógio de chique, tinha nada disso. Era só um Cássio digital e olhe lá. Isso aí. Então, depois eu tinha... Eu ganhei da minha mãe, que era muito, muito caro na época. Eu ganhei da minha mãe um Polar, que era para eu poder trabalhar, né? Eu fiz especialização em personal trainer, então eu trabalhava com cardiopatas. E então eu tinha um Polar e vinha a cinta, que era para controlar, mas era só marcava o cronômetro e a frequência. E aí eu comecei depois também a trabalhar mais por zonas, assim, mas um trabalho mais baseado no treinamento desportivo que eu tinha aprendido na faculdade, porque hoje em dia, quando a galera quer saber alguma coisa, só digita ali, vai pro Instagram, vai pro Google e deu uma aula, já sabe tudo, né? Já tem um monte de treinador aí sem informação, né? Justamente por conta de tanta informação, do acesso fácil que a gente tem a informação hoje em dia. Mas aí naquela época aqui em Pelotas tinham poucas corridas e eu ficava sabendo uma corrida, né, por outras pessoas que corriam. E no meu ambiente não tinha muita gente, né, que corria. Então eu comecei a procurar os ambientes, né, frequentar ambientes que tinham mais corredor para eu poder começar a correr. Basicamente, as minhas primeiras provas foram ali em 2005, 2006. E tinham pouquíssimas provas aqui em Pelotas, né? Depois eu fui em 2008, eu fiz a minha primeira prova em Porto Alegre. Foi a minha primeira viagem para corrida, que hoje em dia é uma coisa que faz parte da minha rotina, né? Viajar para correr. E em 2008 foi a primeira vez que eu fui para Porto Alegre para participar da Maratona Internacional já de Porto Alegre, para correr os 10 quilômetros. Agora eu falei 2008, mas acho que foi 2007. Participar da Maratona Internacional de Porto Alegre. Aí peguei gosto. Fui para lá, cheguei lá, vi aquele monte de gente participado de pouquíssimas provas aqui em Pelotas, com pouca gente. Cheguei lá e ainda encontrei uma amiga minha, sem querer encontrei ela, e aquela galera toda lá para correr. E eu fiz meus primeiros 10 quilômetros em 52 minutos. Olha. E aí a minha amiga disse, mas tu corre muito bem, a primeira prova de 10, 52 minutos. Aí aquilo, eu voltei para Pelotas super motivada, e aí eu comecei a buscar cada vez mais sobre corrida e comecei a treinar mais e buscar provas aqui na região para participar. Mas eu fui me tornar uma atleta mais, assim, de competitiva mesmo em 2013. Foi a partir dali que eu comecei a buscar mais provas. Aí em 2013 eu comprei meu primeiro Garmin, foi 2013, e aí sim, aí eu já estava prestes a ter o grupo de corrida, porque muita gente já me via correndo, já estava dando aula de personal runner, e muita gente querendo, eu quero correr contigo,
e tal, e já tinha começado um movimento maior de corrida aqui em Pelotas, inclusive com mais algumas provas, né? Mas foi a partir dali, então, assim, 2013, que para mim foi um divisor de águas, assim. Eu comecei a participar de mais competições e comecei a ter essa vontade maior, né, de ter a corrida mais presente na minha vida. 2014, eu fundo o grupo de corrida da Ju, grupo de corrida Ju Krieger, né, buscando especialização em Porto Alegre. Eu fiz cursos com o Evangelista, com o Henrique Viana, e na época, assim, né, já tinha treinado Frank Caldeira, Ronaldo Costa, Olha, uma galera, era treinador do Giovanni dos Santos. olha aí, ó. Olha esses nomes, gente, olha esses nomes. Anota esses nomes, depois você dá um Google. Galerinha do Google, você sentiu o pace desses caras aí, ó. Até hoje é inativa, né? Tá. E então eu comecei a me especializar e a corrida foi ali que a corrida começou a tomar conta da minha vida, né? 2016 eu fiz a minha primeira meia maratona, foi em 2016 eu fiz a minha primeira meia maratona, e aí sim, ali eu vi que era aquilo que eu queria, eram as distâncias maiores. Comecei aí fiz a minha primeira viagem em 2016 para correr uma meia maratona. Eu fiz a maratona internacional, a meia maratona dentro da Maratona Internacional de Punta del Este, no Uruguai. 2017 eu já fui para o Chile, para a Maratona de Santiago, para fazer a meia maratona também. E final de 2017, aí eu já estava com várias meias maratonas, eu fiz uma prova de 25 quilômetros, que é tradicional aqui na região. E aí um aluno meu disse assim, o ano que vem eu vou querer fazer maratona. Tu me treina, Ju? Eu disse, claro, eu vou fazer a minha primeira maratona também. Então foi aí, em 2018 eu fiz a primeira maratona na Maratona Internacional de Porto Alegre. Comecei ali a minha trajetória na maratona, né? Então, assim, não tinha esse bando de louco que tem hoje, corre maratona. Então eu me dava por satisfeito em fazer uma maratona por ano. Fiz uma em 2018, fiz uma maratona em 2019, 2020, né? No dia 15 de março, foi onde começou a pandemia, começou dia 16 de março. Dia 15 de março, já tinham sido proibidos os jogos, o público no estádio, né? Uhum. Tinha uma corrida de 50 quilômetros aqui pertinho da minha cidade, a Super Maratona de Rio Grande, é super conhecida essa prova, super tradicional. E eu tinha treinado pra caramba, eu tinha feito um longo de 38, 2 longos de 38, 2 de 35, 2 de 30. E aí, louca de medo que não tivesse a prova, né? Mas aí, prova confirmada. Naquele mesmo dia a gente tomava água, todo mundo junto, batia a mão. No outro dia a gente só dava um soquinho assim pro outro. E de longe. Mas aí eu fiz meus 50 quilômetros, fui super bem classificada aqui, fiquei em 4º lugar geral. Foi o primeiro pódio com dinheiro. Tinha um dinheiro. Olha aí sim! Aí, põe o ticlin, editor, põe o ticlin nessa hora aí, ó. Tinha uma graninha ali para receber. E aí começou a pandemia e tal, e eu tinha me inscrito para Chicago, porque eu tinha feito, em 2019, eu tinha feito a Maratona de Buenos Aires. Em 2018 eu fiz Porto Alegre, em 2019 fiz Maratona de Buenos Aires, em 2020 fiz em março a Supermaratona de Rio Grande, e em outubro eu faria a Chicago Marathon, a X-Marathon, né? E aquela coisa toda, todo mundo sabe, né? Aí eu pensei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o ciclo da maratona para a mesma época, para Chicago. E, né, dentro ali do tempo previsto para começar o ciclo da maratona, eu comecei. E nisso, graças a Deus, aí eu já estava bem inteirada em Instagram e tal, apareceu uma corrida virtual, que era Bridge London. E eu comprei aquela corrida virtual, né? E eu correria então com outras pessoas ao redor do mundo, né? De tudo que é lugar. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, porque aí a gente
e pareava o relógio, né? Tinha um aplicativo ali que tinha que entrar e tal, que eles poderiam dessa maneira aferir a distância, né? Eu tinha feito uma maratona realmente sem parar o relógio, enfim. Então eu fiz a primeira maratona de Pelotas, eu fiz aqui na minha cidade, sozinha, virtualmente, com meus amigos, e fiz assim, mas fiz toda uma estratégia, né? Escolhi o local, tracei o trajeto, passando por pontos que para mim eram importantes, onde eu tinha começado a correr, onde eu gostava de correr, enfim, fiz todo esse trajeto, né? E aí foi esse ano que eu fiz em 2020, então 2 vezes a distância, uma vez 50 km e uma vez 42. Que legal. Em 2021, né, a coisa já começou ali, tinha prova, daqui a pouco parava, mas as trilhas aqui estavam saindo, as trilhas do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. E eu já tinha começado a correr trilha em 2018, 2019 eu já tinha feito um campeonato Circuito de Trilhas e Montanhas. Aqui tinha me saído super bem, tinha ficado em 4º lugar no estado, na distância média. E estava, assim, participando de muitas trilhas, né? Em 2021 tinha trilha e eu me joguei para as trilhas, tá? Foi, assim, eu curtia muito, muito mesmo fazer as trilhas. E aí fiz mais uma maratona em 2021, foi o 42K de Floripa. E aí comecei, então, né, a fazer, então, a ter uma maratona por ano. 2022 fiz a maratona de Porto Alegre, e junto com isso eu fiz um circuito gaúcho de trilhas e na distância longa ali, então era trilha de 35 quilômetros, com altimetria, com barro, com rio, passagem em rio, com frio aqui do... Quanto tempo de prova essa trilha aí, por exemplo? Olha, tinha trilhas assim de 35 quilômetros que fazia 4 horas e meia, 5 horas, às vezes até um pouco mais por causa da altimetria, né? Sim. E tinha umas que eram meio que survival, assim, tu levava tudo que era obrigatório largar com uma mochila de hidratação, né? E tu tinha que largar com tudo que tu precisava, assim. E algumas não, algumas te forneciam, né, o reabastecimento de água e tal. E foi aí que eu peguei o gosto. Em 2022 fiz a minha primeira La Mission, né, que é uma prova tradicional em Passa Quatro, Minas Gerais. 2023, então, eu fui para a segunda vez que eu fui para La Mission, e aí sim, aí eu fui fazer uma ultramaratona na montanha, 54 quilômetros com 3.400, acho, de altimetria. Uau. E eu fui no 4º pico mais alto do Brasil, que é a Pedra da Mina, né? Caramba. Na Serra Fina, ali. Aquilo foi uma experiência fantástica. Então foi nesse ano, 2022, que eu fiz uma maratona e fiz 2 ultramaratonas. Só que aí, assim, em outubro de 2022, eu me machuquei numa trilha. E aí aquilo fez com que aquela lesão, ela foi de outubro de 2022 até janeiro de 2023. Bastante tempo. Mais ou menos. Eu corria de teimosa, eu corria com a perna reta praticamente. Eu fiz a São Silvestre com a perna reta. E bem nessa época aí, meu pai adoeceu também e veio a falecer. Ele entrou no hospital em agosto de 2022 e saiu em janeiro de 2023, né? Ele já saiu sem vida de lá. Então, assim, foi um período bem difícil para mim, e a corrida, então, mesmo eu com dores, eu corria, porque a corrida me salvava. Todo dia que eu corria, a corrida me salvava, né? Então, assim, e aí 2023, né, eu consegui me livrar da lesão, e meu pai descansou também, estava bem difícil, assim, a situação dele. E eu comecei a melhorar de novo e comecei a projetar, porque aí eu estava assim, tinha conseguido ficar em 3º lugar no estado, né? E o médico disse: Ju, a trilha não é mais para ti, tu não pode mais correr. Esforço, né? Se tu quiser continuar correndo, tu tem que voltar para o asfalto. Então aí em 2023 eu comecei a viajar para fazer meias maratonas,
novamente foi um ano assim de recuperação, né? E também, né, eu consegui começar a correr de novo, a achar o prazer também, o gosto pela corrida de asfalto. Não que eu tivesse perdido, mas eu tava, a trilha tinha virado a minha cachaça, assim. Então, Ju, às vezes eu falo com o pessoal que faz muito corrida e faz a trilha também, quando eu pergunto pra eles essa questão do que você acabou gostando mais da trilha e da corrida de rua, dificilmente a pessoa consegue me responder de cara, porque as duas corridas têm os seus prazeres, né? Quem fala muito da corrida de trilha, por exemplo, fala que você está acostumado a fazer 5, 10 quilômetros em 30 minutos, 50 minutos, que é um tempo relativo médio, né, para corredores de rua. Numa trilha você não faz em menos de 1 hora, por exemplo, né? Por questão de altimetria. O que a trilha vai te apresentar, né? Não tem... Na rua a gente consegue planejar o trajeto e tal, você consegue ter uma noção, você consegue estudar o percurso. Na trilha você não consegue, né? E por outro lado você tem a beleza de estar num lugar diferente, contato com a natureza, que isso a rua não vai te proporcionar nunca, né? É diferente a beleza de uma natureza e a beleza da rua, do asfalto, da selva de pedra que a gente tá falando, né? Uma coisa é você olhar pontos turísticos, essas coisas, mas a beleza da natureza é difícil comparar as duas, né? Exatamente. Sabe que assim, ó, quem é corredor de trilha e vai para uma prova de asfalto, eu já ouvi várias vezes, eu não volto mais aqui, eu não venho mais aqui. E quem é do asfalto, né, e vai para a trilha, muitas vezes, né, a pessoa não, eu não vou, foi só uma vez e deu. Mas assim, ó, eu particularmente, eu me apaixonei pela corrida inteira. E como eu falei mais cedo, a minha cidade aqui é plana, né? Então eu não tinha experiência nenhuma em fazer treinos, né? Com subida e com descida. E o Campeonato Gaúcho de Trilhas que eu fiz aqui, uma trilha eu servia de treino para outra, né? E eu usei muito aquela escada também. Sabe as escadas que tem na academia? Sim. Eu fazia 30, 40 minutos, estar 30 minutos na escada, digo assim, é o jeito que eu tenho para treinar a altimetria, o que me ajuda aqui também bastante. Na minha cidade aqui tem muito vento, então a gente está acostumado a fazer muita força contra o vento e isso deixa a gente mais forte. Mas a trilha, assim, é indescritível. Tu tem que fazer muito por percepção de esforço, né? Só que aquilo é desafio, tu cai, aí tu levanta e tu já quer, pelo menos para mim funciona assim, eu já queria sair correndo, já ir buscar, eu era apaixonado assim. Então, só que aí em 2023, né, eu comecei a pensar mais em meias maratonas, em voltar, me condicionar fisicamente para essas meias maratonas, né. E o meu fisioterapeuta, eu estava ainda senti um pouco de desconforto no joelho e na musculatura da parte posterior, que foi onde eu machuquei. E o meu fisioterapeuta sempre me aconselhando a ir no vascular, porque eu tinha umas varizes gigantescas. Então, eu fui no vascular. Isso a gente já estava ali para outubro já de 2023. Fui no vascular, ele passou o scanner nas minhas pernas e disse: Ju, tu é super saudável, tuas taxas são todas normais, eu fiz eletro, né, de esforço e tudo mais, tu é super saudável, só que tu estás com o teu sistema circulatório comprometido, tu tá doente, tu precisa fazer uma cirurgia para retirada das tuas safenas. Isso em 2023? Isso, foi final de 2023, outubro de 2023. Provavelmente, né, o meu fisioterapeuta já achava que a má circulação ajudou a fazer essa lesão no joelho, né, e a tendinopatia na parte posterior da perna. Tu tá doente, tu tem problema circulatório, já é congênito, porque meus pais, a minha mãe tem, né, o meu pai tinha também, meus avós, né, as duas vós, os dois vós. Então, assim, nós vamos ter que marcar uma cirurgia. Foi aí que eu fiz, então, a cirurgia em dezembro de 2023. Fez 1 ano agora. Fiz a cirurgia mais moderna que tem. Eu fiz uma cauterização, foi por dentro, entrou um caninho, fiz uma cauterização das minhas safenas, a magna e a parva.
Então, assim, o meu sangue começou a procurar outro caminho para circular. Eu fiquei uma semana sem correr, né? Foi uma tortura, não foi não? Como eu falei, foi assim, a cirurgia que fariam nos Estados Unidos, fariam na Europa, foi feita aqui na minha cidade, né? Eu usei a cirurgia mais moderna que tinha, que era para eu poder voltar rapidinho. E bem nesse meio tempo, assim, entre fazer a cirurgia, né? Eu tinha sido convidada para um podcast aqui da região, que é muito legal, o podcast, o DDD 53, para contar um pouco, né, sobre a minha experiência com a corrida e tal. Né? Eu conheço muita gente aqui em Pelotas, e conheço gente também, assim, no Rio Grande do Sul, e também tem uma projeção, assim, tenho amigos também pelo resto do Brasil aí. Fui chamada lá para conversar um pouco sobre a corrida. E aí aquilo fazia 5 dias que eu tinha feito a cirurgia. E aí eu comecei a pensar assim, um pouco sobre o que eu ia falar no programa, e foi aí que eu ficar boa da perna, né? Se realmente eu começar a ter uma recuperação, porque eu corria, mas eu tinha uma recuperação muito demorada. Eu passei 12 maratonas em um ano. Aí joguei no ar, assim, no programa. Era um podcast ao vivo, ali disse, então peraí, então o projeto que você tem hoje, né? Pra quem não sabe, a Ju tem um projeto de 12 maratonas em um ano, ou seja, uma maratona por mês. E já concluiu. Que já foi concluído. E então eu imaginei que você teria planejado, calculado, botado uma planilha. Não, foi um convite de um podcast. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, e soltou na hora. Aí eu já sei, vou correr uma maratona por mês, assim, aleatoriamente. Foi assim. Eu assim, bom, provavelmente vão perguntar, né, de projeto para 2024. Eu recém fiz a cirurgia, tava ainda com as meias, assim, que tinha que usar uma meia lá e tal. E aí eu pensei assim, se a minha recuperação ficar boa aqui, eu vou fazer 12 maratonas em um ano. Aí cheguei e lancei aquilo no ar, assim, acho que foi 7 de dezembro, 10 de dezembro foi, do ano passado. E aí ali eu comecei, então, agora eu vou fazer. Agora tem que fazer, lógico. Maratonas. E aí eu já tinha como inspiração o Nilson Paulo Lima, né, que é de Uberlândia, aí, eu tinha Minas Gerais. Eu já tinha ele como inspiração, já tinha conhecido ele, já tive o prazer de conhecê-lo antes dele fazer a maratona número 300. Então eu conheci ele um pouquinho antes, eu conheci ele na Maratona do Vinho, em 2020, fevereiro de 2020. E aí eu pensei, o Nilson para mim era uma inspiração, né? E eu também já tinha ouvido falar no Hugo Farias, que ele recentemente tinha concluído. Ele concluiu, se eu não me engano, em agosto de 2023, o projeto dele. E aí eu disse, o Hugo correu 365 maratonas. O Nilson já está aí, ele já estava com 300 e tantas, né? Eu digo, eu vou fazer 12 no ano, independente se eu vou fazer o tempo que eu vou fazer, só queria que elas fossem oficiais, né? Eu vou fazer 12 maratonas oficiais aí em 2024. E foi ali, então, naquele ímpeto de ir no programa, eu lancei um projeto e aí eu comecei a trabalhar em cima daquele projeto. Então agora eu tenho só uma pergunta pra você. Qual o novo desafio? Porque você tá no outro podcast, eu quero saber. Aguarde no final do episódio, você vai saber. Eu já botei, assim, eu já tenho isso na cabeça. Eu já tenho várias coisas para 2025. Mas depois eu te falo, lá no final eu te falo, então. Depois conta pra mim. Fique até o final pra poder saber qual é o novo desafio da Ju Krieger aqui. Exclusivo no Transpira, Respira, Inspira. Em primeira mão. E aí eu comecei a planejar, então, as minhas maratonas. Janeiro tinha que ter uma, né? E janeiro tem pouquíssimas maratonas no Brasil. Tem uma aqui bem pertinho de mim, no litoral norte daqui do Rio Grande do Sul, fica acho que uns 350 quilômetros, 400 quilômetros talvez, da minha cidade, que é a TTT, é a Travessia Torres Tamandaí. É uma corrida que é na beira da praia, na areia da praia. Que lugar chato para correr, né? O trajeto original dela é de 84 quilômetros. Ela vai estar na 20ª edição, agora 2025.
acho que é a 20ª edição. E então, assim, aí as pessoas fazem ela solo, 84 quilômetros, fazem em duplas, né, que aí tem trajetos ali, aí cada um divide como quer, quarteto ou quinteto. Eu já tinha feito ela quarteto 2 vezes, né, e nesse ano 2024 eles iam estar lançando a distância de 42 quilômetros, eles iam fazer a TTT Marathon. Então, legal, comecei por ela. Finalzinho de janeiro, último final de semana de janeiro, corri a minha primeira maratona do mês. Foi muito legal, assim... Pagou a dívida do primeiro mês. Janeiro, primeiro mês. Eu até trouxe aqui para mostrar, aqui para ti, ó. Olha só que lindo. Para quem tá só escutando, ela tá exibindo, porque ela é muito amostradinha. Um troféu lindo dessa prova de 2024. Lindo o troféu. A primeira maratona de 2024, feita na areia da praia. Eu conquistei o 6º lugar geral e primeiro na categoria. Olha então, que legal. Comecei com o pé direito, né? Porque, assim, eu sou fominha de corrida e eu também sou competitiva. Eu falei para vocês que eu gosto da corrida, tem vários significados para mim, mas eu sou bem competitiva. Vou anotar essa daqui. Eu ia te perguntar o que a corrida significava pra você, então já pensa nisso. Eu já sei que o competitivo é uma característica. Vou anotar aqui pra não esquecer. Exatamente. Mas, Ju, você tá falando das provas, uma prova por mês, tal, uma prova oficial. E aí fica impossível eu não te perguntar isso, porque eu acredito que você até já iria comentar a questão disso. Em todo começo do ano, a gente passa por um período muito forte de chuvas. E a gente sabe, não é segredo para ninguém, que toda a região aí do sul do país ficou muito bagunçado com as chuvas, com enchentes e tal. E me parece que você teve uma situação bem difícil, né? Porque a área que você tá foi muito atingida, não foi? Como é que aconteceu esse desafio nesse período? Foi assim, ó. Eu fiz essa maratona em janeiro, então até maio tudo transcorreu da maneira que eu tinha pensado. Em fevereiro eu fiz a 2ª maratona, tá? Que foi aqui no Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, que é uma maratona bem tradicional também, que é a Maratona do Vinho. Eu fiz ali a minha 2ª maratona, também tenho aqui, ó, também trouxe aqui pra te Pra quem tá só escutando, ela vai exibir outro troféu, que é ali, nossa, e essa garrafinha de vinho aí é bem sugestiva, né? E ganha vinho. É nada, eu preciso correr essa daí então, pô. E ganha vinho. Essa aqui tem 1.400, 1.200 de altimetria, tá? Então, bonito troféu. Foi a 2ª maratona do ano e ganha vinho. Quem corre... Eu acho justo. É o mínimo, né? É o mínimo. Troca o troféu por uma garrafa de vinho. E a maratona termina numa arena com uma festa com vinho. Olha que legal. Que tricorrida difícil de fazer, viu? Não, vou colocar na minha lista, peraí. Anota aí que vale a pena, a maratona do vinho, agora em fevereiro. Então deu certo. Março, eu já tinha me programado em março para não fazer maratona, porque em abril eu fui para Patagônia. Uau, meu pai quer fazer essa corrida, essa maratona na Patagônia. Eu fui fazer a Patagonia Run em abril. Então eu já tinha 2.800 de altimetria, então eu já tinha me programado para em março não treinar, porque assim, janeiro deu tudo certo, fevereiro também, né? E aí em março eu vou me preparar melhor, eu não vou me desgastar em prova para poder guardar minhas forças para a maratona da Patagonia Run, que era 4 de abril, muito no início do mês. E só tinha maratona oficial no Brasil dia 24 de março, que era a maratona de Blumenau. Então ficaria muito perto da maratona da Patagônia, então optei por não fazer. Abril fui lá, corri a Patagônia, uma delícia, assim, correr na neve, correr numa floresta totalmente diferente do que eu já tinha visto. Era uma trilha, né? Eu sabia que eu tinha que correr devagarinho para não me machucar. Então eu apreciei bastante a paisagem. Legal. Aproveitei bastante também os postos de alimentação, que tinha até pizza no posto de alimentação. Ai, que chato. Muito chato. Aproveitei bastante. Se tivesse cerveja, eu tinha tomado. Mas não tinha Coca-Cola, eu tomei. E então, assim, aproveitei bastante a Patagônia, né, para curtir muito mesmo o projeto. Então, isso também, assim, quando eu idealizei o projeto, né, eu tinha... A única prova que eu tinha, que eu estava inscrita, era a Maratona do Rio, que eu tinha me inscrito no desafio, que era em junho. O resto, né, depois que eu conversei lá com eles, eu comecei a me inscrever nas provas.
Fiz a Patagônia, foi uma delícia, assim, a prova. E a próxima, então, era a maratona Rio do Rastro Maratona, na Serra do Rio do Rastro, que eu já tinha feito 3 vezes ali 25 km, dessa vez eu ia para fazer os 42. Um final de semana antes, eu tinha ido para New Balance, em Porto Alegre, foi onde eu conheci a Pri, o Rafa, o Hugo e tudo mais. E um dia depois começou a chover aqui no Rio Grande do Sul e não parou nunca mais de chover. E aí deu tudo aquilo, né? Que a gente conhece, né? Toda a enchente e tal. Eu estava no meio do caminho, eu tinha saído da minha cidade para ir de carro para Santa Catarina. Quando faltava 150 quilômetros para eu chegar em Porto Alegre, eu tive a notícia que a ponte estava fechada, que eu não ia conseguir passar para lá. Meu Deus. E chovia muito, e eu mesmo, a chuva estava obstinada, né, a fazer, não tinha dado a tragédia ainda. Foi no meu deslocamento que começou a entrar água para a cidade de Porto Alegre, enfim, começou a tragédia. Bom, voltei para minha cidade e, inclusive, tive que sair da minha casa, porque a minha casa era em zona de risco. Caramba, não chegou a entrar água na minha casa, mas eu tive que sair. Por né? segurança. A prefeita pediu e tal, e eu saí. Adivinha o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz. Peguei minhas roupas, meus cachorros e os meus troféus. O resto eu deixei tudo em casa. Porque assim, ó, televisão, sofá, geladeira, eu comprava de novo. Meus troféus eu não ia comprar tudo de novo. Então, tirei os meus cachorros e os meus troféus. E então ali já tive a primeira marcha, que era a maratona Rio do Rastro Maratona. Porque também fazia parte do projeto, quando eu comecei a viajar no projeto. Né? Eu digo, não, eu quero que seja assim, cada maratona tenha um terreno diferente, específico. Então já estava sendo, uma tinha sido na praia, uma tinha sido no Vale dos Vinhedos, a outra tinha sido na neve, e essa outra ia ser só up-hill, ia ser só subida, né? Porque depois ali que tu entra na Serra do Rio do Rastro, tu não tem descida, só sobe. Já não quis fazer aquela, né? Ô Ju, só uma dúvida sobre o projeto então. Você se comprometeu a fazer 12 maratonas em 12 meses, mas não necessariamente fazia parte do projeto uma por mês? Era um objetivo inicial? Porque como em março eu guardei, né, forças por causa da Patagônia... então por isso que eu pensei, bom, se ela não correu março, então talvez não fosse exatamente uma por mês, mas 12 maratonas oficial em 12 meses, né? Isso, Aí o que eu fiz? Eu sabia que ia ter um mês que eu ia fazer 2 provas, né? E esse mês seria em setembro que eu ia fazer 2 provas. Eu ia fazer a maratona de Punta del Este e a maratona de Buenos Aires. Aí assim, era o plano, né? Ou fazer a maratona de Floripa e fazer Buenos Aires, pelas distâncias, assim, das datas, que aí pegaria agosto, pegaria finalzinho ali de agosto a maratona de Floripa e depois em setembro Buenos Aires. Bom, mas aí eu já não tinha uma, né, em maio, na verdade eu já não tinha 2. Então eu vou para o Rio para fazer o desafio do Rio. Eu nunca tinha feito desafio também, que é correr 21 no sábado, 42 no domingo. Eu vou para o Rio com 3 maratonas e aí eu já estava no mês 6, né? Tava em débito 3. Aí fui para o Rio fazer os 21, fiz os 21 assim, no ritmo... Fiz em 1,52 a prova, fiz um ritmo 5,15 ali. Poderíamos ter corrido junto aí, pô. E aí, para depois fazer assim, para fazer a maratona, né? Ia ser uma novidade, eu tinha treinado daquilo, eu tinha me preparado. Mas aí, vamos ver como é que vai ser o desafio, né? Saí freada para fazer a maratona, porque eu só pensava em fazer uma prova sub-4. Eu disse, não, eu vou fazer sub-4, né? Para não ter perigo de machucar. Aí aquela largada maravilhosa, noturna. Aquela vista feia demais, né, do Rio de Janeiro, aquele lugar horrível, né? E tu começa a prova ali no Aterro do Flamengo, tu vai pro centro, tu vai lá pra parte do Museu da Manhã, amanhecendo, passa naquela roda gigante. Só lugar feio. Só lugar feio. E eu correndo freada, porque eu queria correr 5,40. E eu olhava pro relógio, estava 5,15. Opa, eu tenho que correr mais devagar. Tá, 5,30 tá bom. Aí assim eu ia, né? Só que eu tava correndo fora do meu ritmo. Eu disse, eu vou esquecer o relógio, eu vou correr por percepção de esforço.
e fui curtindo e fiz a maratona em 3 horas e 49 minutos. Meu Deus, palmas pra Tela Virtual, porque essa mulher é bruta, ela é bruta. Foi muito bem, assim, sabe? E aquilo me acendeu uma luz. Eu digo, opa, vou começar a sonhar com um índice de novo. Eu já tenho um índice para Boston aqui, né? Claro, tem toda a questão do corte e tal. Sim. Acabou que eu não concluí, mas eu não pude ir para Chicago depois. Eu acabei perdendo a inscrição, bagunçou tudo, nessa pandemia e tal, né? Mas eu comecei a sonhar com o índice de novo. Opa, eu tô ali, consegui o índice para Boston, né? Julho, 2 maratonas em julho. Fui para Santa Catarina para fazer a Montandu, que é no Costão do Santinho, que é uma prova muito bem organizada, olha só que medalhão lindo. Linda. Tá? E fui fazer, aí também é praia, trilha e um pouco de asfalto, mescla tudo. Aí aquela ali, eu nem me lembro que tempo eu fiz, que aí como é prova com muita intermitência de terreno, né? Mas fiquei em 6º lugar geral. Legal. E aí isso assim, ó, e aí eu tô com o meu calendário todo bagunçado na cabeça e catando maratona. As pessoas viam maratona e me mandavam o link. Ju, olha aqui. Porque sabia do projeto, né? Tô lá em Santa Catarina, né? E isso aí era ali 12 de julho. E aí quando eu vejo, acho maratona de Passo Fundo, aqui pertinho, uma cidade, não tão pertinho, 500 e poucos quilômetros da minha cidade, maratona de Passo Fundo. Me inscrevi no último dia, consegui me inscrever no último dia. Peguei o carro e fui sozinha para Passo Fundo, 7 horas de viagem. Meu Deus. Então foi assim, eu fazia maratona para ir fazer maratona, né? Aqui também, a do Rio também foi uma maratona, demorei 27 horas para chegar no Rio. Nossa, você foi no piloto? Não, fui de avião, mas nossa, foi uma novela. Não tinha um aeroporto em Porto Alegre, né? E o detalhe, eu queria que cada maratona tivesse uma especificidade e essa tinha. Eram 7 voltas de 6 km. Meu Deus do céu. Eu lembrei de Barra Bonita agora, o pessoal que fez a maratona do Everaldo e do Renan, que deu início nesse projeto tudo aqui. Acho que deram isso, foi de 6 a 7 voltas num percurso lá. Falei, meu Deus do céu. Eu fiz 7 voltas de 6 km. Ela é uma maratona de revezamento, mas para quem quer fazer solo, pode fazer solo, né? E eu fui lá fazer e valeu muito a pena fazer daqui, ó. Eu fiquei campeã. Esse troféu é diferente. Para quem tá só escutando, é um troféu branco com letras, com detalhes como se fosse uma letra de vidro, né? Isso aí. Muito, muito bonito. Maratona de Passo Fundo de revezamento. Primeiro lugar geral no feminino nos 42K. Meu, palmas pra ter virtual de pé, porque essa mulher é bruta. Ju, acho que todos os troféus são bonitos, mas esse aí é muito bonito. E esse tem um sentimento assim também, porque bem na época dessa corrida, né, como eu te falei, eu fui sozinha e eu tinha perdido uma amiga, uma grande corredora, Luísa Giampaoli, e uma corredora, até ela foi muito bem na São Silvestre ano passado e tal, e então eu tinha todo um sentimento assim, né, tava triste, mas ela corredora, assim, eu tinha ido no velório dela na sexta-feira, peguei o carro no sábado para viajar, então eu fui também assim, eu vou correr também por mim, né, pelo meu projeto, mas homenageando a Luísa também, e acabei sendo a campeã da prova. Fiz um monte de amizade lá, foi muito legal. Mas aí então eu já tinha conseguido dar uma recuperada, né? Aí eu estava fechando o mês 7 com 5 maratonas, né? Então eu já estava no mês 6 eu tinha 3, né? Tinha feito a minha... Então, já estava quase em dia, né? Já estava começando a recuperar. Então, em janeiro, fevereiro, abril, em junho eu estava com 4. E aí depois em julho eu fiz mais 2, aí fiquei com 6. Bom, aí veio a Maratona de Floripa. Eu tinha perdido o prazo de inscrição na Maratona de Floripa. Perdi. Acabou, na verdade, eu não perdi o prazo. Esgotaram. Acabou as inscrições. E eu estava naquela questão de não querer gastar com passagem aérea, enfim, como é que eu ia. Aí acabaram as inscrições e eu consegui comprar uma inscrição de um cara, só que aí era desafio. E eu digo, meu nossa! Vou ir pro meu segundo desafio. Mas vou fazer o seguinte, a minha inscrição é de desafio, mas aí eu vejo se eu vou correr a meia maratona,
se eu dou para alguém, enfim. Uhum. Aí, quando chegou assim, eu digo, eu vou... Já tô aqui mesmo, né? Eu vou correr a meia maratona. Aí fui lá, aí fiz a meia maratona. Linda medalha. Em 1h52, a meia maratona. Aí, ó, poderíamos ter corrido juntos também essa daí. E aí, no outro dia, eu fui lá e fiz, ai, que linda também. essa maratona em 3h44. Olha, mais então, um sub 4. Assim, foi muito bom mesmo. Gerou uma terceira medalha, né? Que é a medalha do desafio, né? 21,42. E aí eu consegui, aqui nessa prova, então, vem aí parte do meu projeto 2025, porque eu consegui índice para Boston. Agora o índice olha aí, ó. Porque eu tava com 11 minutos de gol. Esse era o spoiler que a gente queria, Brasil. Essa mulher é bruta demais. Palmas pra ela, porque olha, o que essa mulher passou em 2024, gente. Ó, se você prestou atenção em toda a história dela, não foi nada fácil, nem no começo. Nossa, Ju, parabéns. Eu não esperava por esse final assim, né? Esse final até aqui, porque ainda tem mais maratonas pra você contar pra gente. Mas esse spoiler, ó, já... Eu não vou me dar por satisfeito, que eu gosto de ouvir mais coisas boas, entendeu? Mas, ó, parabéns só por todo o seu desafio, por todo o seu processo. Não é fácil, muitos teriam desistido logo no começo. Mas parabéns e obrigado por esse spoiler. A gente gosta muito disso. Aí, seguindo ali as maratonas, né, eu fui fazer... Aí essa foi 24 e 25 de agosto, né? E aí tinha uma corrida, né, tinha a maratona de Punta del Este, dia 8 de setembro. E eu fui a Punta del Este fazer a maratona. Cadê a medalha de punta? Tá aqui. Fui lá, dia 8 de setembro. Então, fazer mais uma maratona. E em 3h45. Mais um sub 4. Então, as maratonas começaram a dar um tempo muito bom. E muito próximos também, né? Muito bom isso. E eu não esperava isso. Na verdade, o que eu queria era completar as maratonas, né? Mas aí eu comecei a ficar numa obsessão de fazer elas abaixo antes era abaixo de 4, eu comecei a querer então abaixo de 13h50, né? Aí fiz essa maratona de punta, né? E a maratona de Porto Alegre, que originalmente é em junho, e que eu já não estava inscrita, não faria parte, porque nessa... Mas é por conta das chuvas, né? Eu levo meus alunos, né? Então aí eu vou como treinadora. Tinha passado para setembro. E aí quando eu cheguei com as medalhas da Maratona de Floripa, no desafio, uma aluna minha me disse assim, Ju, nada mais justo que tu fazer agora o desafio gaúcho. Tu vai ter que fazer o desafio gaúcho. Porque tu já fez... Você arrumou um problema, né, Gil? Você arrumou um problema agora. Eu acho que eu sou a única mulher que fez os 3 desafios no Brasil esse ano. Eu acho que eu sou. Então, em setembro, né, eu fui lá fazer a meia maratona medalhão, hein? de Porto Alegre, a maratona de Porto Alegre, e aqui tá o meu prato. Meu Deus. Não, gente, são literalmente pratos que ela tá segurando, porque são medalhas, pra você que tá só escutando, são pratos em formatos de medalha, porque é muito grande. A de 21 já é grande, já é fora do padrão. Pensa em você naqueles pirex que você usa pra botar debaixo de uma cumbuquinha de sopa. É quase aquilo ali. A de 42 é um pouquinho maior. E a do desafio é quase aquelas bandejas de colocar salada embaixo. É muito, além de ser as medalhas em si, né, Ju, são uma arte em algo mais especial, em algo mais particular. É uma arte incrível que esses caras conseguem fazer com as medalhas. Mas... Que jogo de pratos você arrumou, hein, mulher? Não, e assim, e aí também consegui fazer abaixo de 3,50. Essa tava bem quente aqui. Não, agora eu não espero menos que esse de você. Eu não espero. Fugiu as características da prova de Porto Alegre, né, que é sempre fria, porque aí a gente fez em setembro, no último final de semana de setembro, e tava um calorão, assim, deu um calorão atípico. Mas consegui garantir e fui quarto lugar geral no Desafio Gaúcho das mulheres. Que legal. E super bem. Muito bem. Fiz Porto Alegre. Agora eu já estava... Aí consegui emparelhar. Consegui ficar com 9 maratonas no mesmo setembro, sim. Alívio. Fui para Criciúma. Aí
Eu só não trouxe, teve um troféu que eu não trouxe. Que foi não acredito. Vamos ter que gravar outro programa, porque eu vou querer... Fui pra Criciúma para fazer lá os 42K e fiz em 3 horas e 44 minutos. Eu não espero menos, Ju, de você. Você entrou na minha lista que eu não espero menos de 3,50. Nada me surpreende agora. E era um trajeto duplo. Tu tinha que fazer 2 vezes o mesmo trajeto. Então eu já comecei a segunda parte já sabendo como é que era a primeira, né? Fui 3ª colocada geral da prova, mais um dinheirinho. A maratona de Criciúma dá dinheiro. E ainda tive o troféu, que eu não trouxe, né? Foi uma falha minha, entregue pelo Joaquim Cruz, nada mais, nada menos. Nossa! Esse troféu nunca recebeu uma polida, tirou o pó nunca, né? Porque... Inconscientemente eu esqueci ele em casa, que era com medo de trazê-lo. É que vai querer. Na casa agora. Mas deve ter sido incrível. Bom, mas aí então cheguei na maratona, né? 10, no início do mês 10. Só que dia 17 de novembro teve a maratona de Pelotas aqui, né? E eu pensei, eu vou encerrar o meu projeto em Pelotas. O que eu fiz então? Finalzinho de outubro, eu fui novamente em Santa Catarina buscar a minha 11ª medalha na maratona. Olha que legal. Que foi a primeira edição de maratona. Essa prova já é tradicional lá, a meia maratona. Sim. Mas foi a primeira edição da maratona. Encontrei o Wilson lá também, assim como eu encontrei o Wilson também na maratona de Criciúma. Então, assim, eu consegui terminar o mês 11, o mês 10, com 11 maratonas, né? Para encerrar, então, o projeto dia 17 de novembro, na minha cidade. Meu Deus, eu achei que os pratos tinham acabado. Com os 42 quilômetros. Lindo. Fui a 4ª colocada geral da prova. Não trouxe troféu, né? Porque eu não estou na minha casa. Sim. Só que o troféu ele dá na minha cintura. É um troféu para quem gosta de troféu grande. Vem para Pelotas. Tipo aqueles que a gente está acostumado a ver em torneios de futebol, torneios de basquete, são aquelas torres. Exatamente, é isso aí. É uma torre. Que legal. Caramba. Então eu consegui encerrar, né, dia 17 de novembro, o meu projeto das 12 maratonas. Começou assim, com o intuito era comemorar, era celebrar a minha saúde, e aí eu ter a qualidade de vida de novo, né? Conseguir fazer com que a corrida realmente voltasse a ser prazerosa, que eu não corresse com aquela dor e que eu não tivesse uma recuperação tão tardia como eu vinha tendo, né? Então eu consegui dia 17 de novembro encerrar meu projeto. Tendo um projeto concluído. Agora, o que fazer agora? O que fazer? Há 2 semanas atrás eu fui fazer uma ultramaratona. Pronto, que ela estava muito tranquila, né? Então, lindo. Eu espichei. O projeto segue sendo 12 maratonas em um ano, que acabaram sendo feitas em 10 meses, né? Eu comecei dia 27 de janeiro e terminei 17 de novembro, né? Então, assim, é claro que tiveram outras corridas aí nesse meio. Eu fiz meia maratona também aqui na cidade de Pelotas, fiz a New Balance, fiz provas curtas aqui na minha cidade também. Mas, assim, o meu projeto, né, assim, o legado que eu queria para esse projeto era comemorar, celebrar a minha saúde, né, a minha melhora da qualidade de vida, né, o prazer em correr novamente e mostrar para todo mundo que todo mundo pode. Eu gosto sempre de dizer assim, nunca é só sobre mim, é sobre a capacidade que a gente tem dentro da gente, né, e que a gente tem que explorar. Tudo que a gente precisa está dentro da gente. A gente só tem que saber explorar. Isso é muito legal, Ju. A tua história é incrível. Sim, plateia virtual. Palmas, porque essa mulher é incrível. Você começou o projeto de um jeito ok, tava na média ali, tudo tranquilo. De repente, em março, abril, maio, você passou por uma virada incrível. Não só você, como muita gente passou. Né, o projeto sofreu alguns atrasos, né, por N questões. Você poderia ter desistido, não desistiu, seguiu, terminou antes do previsto, vamos dizer assim, suponhando que você fosse fazer uma maratona por mês, que seria uma conta lógica, né? Então, com 11 meses aí você conseguiu concluir o seu projeto. Isso é muito legal. Eu tenho certeza que você
tem muitas histórias de cada prova, algumas você compartilhou com a gente aqui. E eu preciso te fazer uma pergunta pra gente poder fechar esse bloco. No meio de tanta experiência, Ju, que você teve desde o começo, quando você começou a correr por uma questão de saúde, por uma questão que precisava fazer uma atividade física, outras razões que você foi encontrando no meio desse caminho, o grupo de corrida foi acontecendo no meio de toda a sua trajetória, desde o seu início pra cá. Resumir a corrida em uma palavra, o que significa ela pra você hoje? Você consegue dizer? O que a corrida significa pra você hoje, Ju? Superação. Essa é a minha palavra, é superação. Porque dentro da superação cabe muita coisa. Cabe a minha competitividade, cabe a minha disciplina, cabe a minha vontade, cabe a superação, eu superar medos, eu superar anseios, eu superar dificuldades. Então a superação, ela é a minha palavra. Show de bola. Essa é a Ju Krieger, meus jovens. Se você acha que acabou, não, tem mais um bloco pra gente falar sobre inspiração. A gente vai tomar uma água, vai lá no seu banheiro, dá uma pausa aqui, vai no banheiro, vai lavar o rosto, volta pra cá, continua ouvindo essa história, porque esse momento é o momento Inspira. Editor, mais uma vez aquela vinhetinha esperta e a gente volta já já. Muito bem, agora chegou aquela hora de inspirar pessoas, mas é possível inspirar mais do que esse episódio todo? Sim, é possível, e a gente vai descobrir como é que a Ju faz isso no seu dia a dia. Ju, como é que o que você faz além do grupo de corrida? Qual a outra estratégia que você usa para poder incentivar as pessoas, encorajar a começarem a fazer a corrida de rua? O que você faz? Conta o segredo para nós e eu vou anotar aqui, tá bom? Tá bem, então assim, ó, eu tinha uma relação com as redes sociais antes da pandemia totalmente diferente da que eu tenho hoje. Antigamente, nas redes sociais, tu entrava, eu via ali no domingo um troféuzinho assim do final de semana e alguma coisa de aniversário, de família e tal. A partir da pandemia, né, onde a gente ficou praticamente isolado, e eu trabalho como personal trainer, e naquela época 80% do meu rendimento vinha de personal trainer, né? Não era do grupo de corrida. Hoje em dia eu posso dizer que mudou bastante, assim, talvez 70% da minha renda seja do grupo e 30% ou 60% e 40%, enfim. Então eu não tinha uma atuação nas redes sociais, né? Então eu tinha aquela coisa que a gente sabe, podia sair para correr, mas eu tinha que sair para correr sozinho e tal. Então eu comecei a virar uma motivadora, uma incentivadora nas redes sociais, porque ali pessoas de todo o lugar, né, das minhas relações, teriam um alcance, né, e a gente começaria a disseminar assim a importância da atividade física, né? Legal. Ainda mais a corrida, que no início dizia que não podia correr, suor que voa, gotícula, não sei o quê. Tinha tudo isso aí, né? E inclusive minha mãe dizia, tu não pode sair para correr porque tu é uma figura conhecida na cidade. Vai dar mau exemplo. Tu não pode sair para correr. Então eu comecei a procurar até lugares escondidos, assim, para correr. Eu cheguei a ficar 4, 5 dias sem correr, porque não podia sair, né? Mas eu comecei a procurar lugares para correr escondidos, né, para poder ter a minha dose de endorfina e poder me centrar, já que eu estava com um salário diminuído, eu estava com um tempo de sobra em casa, coisa que eu nunca tive, né, e comecei a atuar nas redes sociais. Então era muito legal, assim, uma parte boa, né, que tinha as lives, então tinha um horário certinho da live para entrar e tal, eu ia lá curtir aquela live, e aí comecei a fazer uma rede de amigos muito grande e comecei a chamar gente pelo próprio Instagram, né? E nesse meio tempo, o meu grupo de corrida também, algumas pessoas pararam, outras entraram por questão de ter tempo, né? E para não pirar dentro de casa. E eu comecei a lançar os desafios. Então eu lancei primeiro um desafio de 50 quilômetros naquele mês, no mês de, acho que foi agosto de 2020. Em setembro eu lancei o desafio de 75. Em outubro eu lancei o desafio de 100 quilômetros e depois, em novembro, eu lancei o desafio de fazer a distância maior, né? Que podia ser 5, 10, 21 quilômetros. Bom,
Então, assim, isso foi uma maneira que eu tive, né, que eu achei de incentivar, de estimular as pessoas a correr, né? Isso tudo em 2020. Em 2021 eu criei um outro desafio, uma mandala, e eu chamava todo mundo, quem era do meu grupo e quem não era também, para poder fazer esse desafio, porque não tinha corrida aqui em Pelotas, não tinha, né? Então, essas foram algumas maneiras que eu achei para incentivar. Além de eu incentivar diariamente, né, os meus alunos, a minha assessoria, eu tenho 120 e poucos alunos que eu dou assessoria hoje em dia na cidade de Pelotas. Eu tenho alunos também de outros estados também. Uma maneira que tem de tu incentivar uma pessoa, a maior maneira, a melhor, eu acho, é acreditar na pessoa. Acreditar no potencial. As pessoas não acreditam no potencial que elas têm. Elas não se acham capazes. E essa é uma coisa que eu faço muito. Às vezes as pessoas me escrevem, Ju, tu acredita mais em mim do que eu. Eu digo, bom, então passa a acreditar mais em ti, porque tu não te conhece, tu não sabe a força, a potência que tem. Então começa a acreditar mais em ti. Então eu acho que uma maneira simples que tu tem de incentivar uma pessoa é tu acreditar, é tu escutar o que a pessoa tem, a história da pessoa tem, né? E também assim, ó, uma coisa que eu deixo bem clara, né? Eu falei já que eu sou competitiva, mas não importa o ritmo, não importa o motivo, não importa a distância, não importa o que te leva a correr, o que importa é tu estares em movimento, é tu ser feliz correndo. Então assim, ó, te inspira numa pessoa, mas te motiva com aquela pessoa, mas te compara contigo mesmo, não compara com o fulano, compara contigo mesmo. É uma maneira que eu acho que ajuda muito assim a inspirar. Essa aí, tu acreditar na pessoa. Legal, Ju, isso é legal de ouvir. Realmente, quando a gente tá assim, incentivando alguém, às vezes as pessoas não acreditam no potencial delas, né? Então, de repente, receber esse apoio faz toda uma diferença. Às vezes o apoio não vem nem das pessoas que estão próximas. Das pessoas próximas, muitas vezes vem a gozação, vem a tiração de sarro. Porque agora você entrou, principalmente agora que a gente tá no auge, né, das corridas, né? Porque você agora entrou pra essa modinha da corrida e tudo mais. E de repente a pessoa tá até... põe na corrida a sua fonte de escape, né? Como é pra muita gente, como muitas vezes é pra nós também, uma fonte de escape, né? Pra poder respirar, limpar a mente, enfim, para poder pensar também bastante e receber esse apoio, esse reconhecimento, talvez, de que uma palavra simples, né? Eu acredito em você e faz toda uma diferença na vida de outra pessoa, né? Mas de contrapartida também tem a questão de você receber esse reconhecimento de volta. No caso, a Ju é profissional, personal ali, que tá prescrevendo treino, que tá acompanhando um aluno, ou que está sendo referência para alguém nas ações das redes sociais, por exemplo, como você falou. Eu imagino que você tenha recebido depoimentos no seu Instagram ou nas provas que você foi, até no meio da sua assessoria ou do seu grupo de corrida, aquela palavra de retribuição, de gratidão. Isso é muito legal, porque faz bem também para o nosso ego, é um reconhecimento de algo que nós fizemos e que foi bom, né? Repercutiu de forma positiva na vida do próximo. Como é que é para você receber esse sentimento de gratidão, de reconhecimento? O que você sente quando alguém te aborda, por exemplo, e fala de obrigado porque você me ajudou dessa forma? Talvez você nunca tenha visto a pessoa, talvez foi alguém que você ajudou por causa de um post que você fez no Instagram, por exemplo. Sim. Como é que fica o coraçãozinho da Ju quando ela recebe esse carinho de volta? É uma gratidão imensa, assim, me faltam palavras, assim, para explicar o quão feliz eu fico. Porque, graças a Deus, esse reconhecimento ele vem pelas redes sociais, de pessoas que eu não conheço. Tem gente que eu vou fazer uma prova, me conta como é que é aquela prova e tal. Aí eu já conto, quando eu vejo, já tô amiga da pessoa, a gente já tá marcando de se encontrar. Eu gosto de viajar muito pra correr, né? E então aí eu já fiquei amiga, já estamos marcando viagens juntas e tal. Então, assim, aumenta mais, né, o meu meio, assim, a amizade, né? O meu grupo de amigos aumenta mais. Fico muito satisfeita também quando vem dos meus alunos também, né? Porque aí é uma gratificação como profissional, eu ajudá-los, né? Eu sempre digo para eles
E eles, é tudo fruto do trabalho deles, da dedicação deles, né? Eu apenas estou conduzindo eles, mas então eu ajudo, eu dou os meios para eles, mas se não fossem eles, né, a fazer, a se dedicar e tal, eles não conseguiriam. Mas é uma satisfação muito grande, eu fico com uma gratidão. Eu costumo sempre responder assim: vocês me fazem ir mais longe, porque eu tenho vontade de cada vez ir mais longe, recebendo esse reconhecimento. Isso é muito legal, Ju. Ou seja, o carinho que você dá para as pessoas, a atenção, o ensino sobre a instrução, sobre como fazer determinado exercício, a corrida de uma forma saudável, sem se lesionar, ele volta em resultados, ele volta em sorrisos, volta em gratidão. E isso é legal demais. Isso é um baita reconhecimento. E eu falo para os alunos assim, sabe, que durante a prova muitas vezes eu me lembro deles, assim, eu cito, né, passa na minha cabeça assim, eu falando para o fulano: não, tu consegue fazer isso aí, eu também, aí eu vou me doutrinando, sabe, eu mesmo vou me incentivando que eu também consigo, porque eu consigo mostrar para as pessoas que elas conseguem, então eu também eu faço isso comigo. Volta para você, né? Também, Desse caso que você falou agora, de você ver a evolução dos alunos, tal, de lembrar de como eles eram antes e como eles estão agora, né, nessa evolução de performance que eles tiveram, tem algum caso em especial que você lembra, que você consegue trazer pra gente, que você fala: caramba, vou usar um exemplo muito aleatório aqui, tá? Mas, pô, aquele ali não corria nada, ele andando tropeçava no joelho, entendeu? E agora o cara tá voando, tá fazendo meia, fez ultra. Tem alguma história assim que você consegue trazer pra gente aqui, pra gente deixar registrado, e de repente pode ter alguém passando por algo parecido e pode se encorajar mais um pouco, né? Não basta tudo que ouviu aqui, mas a gente vai injetar mais um pouquinho de motivação nessa pessoa que tá nos escutando, que tá nos assistindo aí. Assim, ó, na verdade, eu tenho muitas histórias. É difícil escolher uma, eu imagino, né? Aí eu fico aqui pensando, né, qual delas eu vou escolher, porque, como eu te falei, eu acabo que eu faço são tantas experiências, né, que acaba que assim, que eu tenho uma mais de superação, em torno até mesmo de resultados, sabe? De outras mais assim, em questão assim, da pessoa não acreditar em si mesmo, né? Que seria capaz de correr uma prova, né? Mas assim, a gente acaba sempre puxando mais para o lado das maratonas, né? Porque a gente sabe que o treinamento da maratona é um treinamento mais árduo, assim, né? É um treinamento mais difícil. Mas as provas curtas elas também são desafiadoras, né? Eu sempre gosto de dizer para o aluno assim, ó, que não é porque tu corre 3 quilômetros, que tu corre 5 quilômetros, que tu vai ter um valor menor ou que vai ser menos importante no teu treinamento do que quem corre uma maratona, né? Do que quem corre uma meia maratona. Cada um tem, né, o seu objetivo, e todos têm as suas dificuldades, né? Todos têm as suas expectativas. Então, assim, eu não sei que caso eu escolher realmente, assim, ó, porque eu tenho caso de quem não corria nada, né, assim, corria 0 e fez os primeiros 3 quilômetros, né, sem caminhar, como quem eu já projetei para fazer maratona dentro de um tempo, assim, né, de um tempo com ritmo específico, né, são muitas questões, mas eu tenho um caso que é bem, que mostra, assim, quanto que o aluno está preparado, assim, né, e tem uma maturidade para fazer uma prova. Esse ano aconteceu 2 vezes com um aluno meu. Ele viajou para New Balance para fazer... Ele ia fazer os 21 quilômetros na New Balance. Na verdade, ele ia puxar um outro aluno do grupo. Sim. Ele ia puxar nos 42, ele ia puxar nos últimos, ia encontrar ele nos 20 e ia ajudar a ditar o ritmo. E aí, na hora, surgiu uma inscrição para uma maratona.
E ele tinha feito o treino dele de tiro ali na quinta-feira e tal, e fazia um mês que ele tinha feito a segunda ultramaratona da vida dele, 50 quilômetros, que tinha dado baita do desgaste. E aí ele ganhou aquela inscrição assim na hora, caiu no colo dele assim, e eu tava lá em Porto Alegre, a gente tava na ESPA, tava num lugar diferente. Sim. E eu disse, dá pra te fazer, fez capacidade de fazer. Aí ele foi lá e fez a maratona, fez super bem. E depois, em setembro, a gente estava lá em Porto Alegre de novo, e ele tinha ido para fazer a meia maratona, fez a meia maratona, e depois chegou lá na hora, e um amigo nosso tinha uma inscrição de 42 quilômetros, e ele acabou fazendo o desafio. Né? Meu Deus! Ele acabou fazendo o desafio. E a mesma coisa, posso ir contigo te acompanhando? Eu digo, claro, vai. Então, assim, isso mostra também, assim, uma questão de maturidade na corrida, da pessoa seguir um treinamento sequencial. Ele é meu aluno há 5 anos, ter uma sequência de treinos, né? E de recuperação, ter consciência, né? De fazer, porque às vezes o aluno não tem aquela consciência, bota para fazer num ritmo, fazer um pouquinho mais rápido, hoje eu estou me sentindo melhor, então eu mostro uma maturidade também. E também, assim, a questão que ele não foi também para correr, para bater um tempo. Ele foi para correr uma maratona e ser feliz. Sim. Eu tenho trabalhado muito com isso. A gente correr para ser feliz, independente do ritmo ou não. E aí eu vou contar um caso agora do sábado passado, que teve uma corrida aqui em Pelotas, que uma menina, uma mulher, mãe, que trabalha, tem 2 filhos, e todas as dificuldades que a gente sabe que uma pessoa passa, né? Um atleta amador passa para conseguir manter os treinamentos. Ela começou a treinar comigo, foi final de agosto, mais ou menos, e começaram a aparecer várias dificuldades que ela não conseguia engrenar, e ela tinha um objetivo em 2024, que era fazer uma prova. E aí teve essa prova agora sábado passado, né? E ela fazia 2 semanas que ela não conseguia correr nada. E eu cheguei no WhatsApp e disse, olha aqui, vamos correr a prova de 3 km. Tu acha que eu consigo, Ju? Eu tô frustrada porque eu não tô achando tempo e tal para treinar. Aí começou aquela coisa do dia a dia, que a gente sabe que tem muito, né? Aquela coisa do dia a dia. Eu disse, tu consegue. Aqui tua planilha de treino, vai fazer assim, sabe? Ela correu os 3 km. Tu visse o sorriso dela, sabe? Por ela ter conseguido concluir, né? E eu disse, pai, eu não vou deixar essa mulher, né, sem concluir o objetivo dela de 2024. Ela participar de uma prova. Ela vendo todo mundo ali do grupo, porque teve a maratona aqui de Pelotas, nós éramos 100 e poucos alunos e tal, e todo mundo viajando de um lado para o outro, correr. Eu disse, eu não vou deixar ela sem prova, eu vou chamar ela para a prova. Chamei ela para a prova, organizei uma turminha para irem juntos, assim, irem se acompanhando. Grupinho. E ela ficou agradecida. Então, são 2 exemplos extremos, assim, que eu dei, e é a questão de ter disciplina, de tu encontrar a maturidade, de tu saber que tu não precisa correr só para bater um tempo, que tu pode correr e ser feliz, e como também de tu pegar e resgatar alguém que já estava desacreditado, que achou que não ia conseguir fazer nenhuma prova. Foi lá e fez aos 45 de segundo tempo, a última prova da cidade. Ju, eu sei que essa pergunta é uma pergunta difícil, eu sei disso. Eu não saberia como responder, porque quando chegou a minha vez de participar aqui do programa, eu tive a mesma dificuldade. Eu sei que essa é uma pergunta difícil, mas você trouxe aí 2 exemplos fantásticos para mostrar exatamente que a corrida ela não tem essa de ser só performance, não tem essa de... A corrida é para todos, se você corre mais rápido, se você corre mais lento, não importa. O importante é que você tá ali participando, que você tá fazendo algo por você, e isso é muito legal. Não tem restrição, não tem limite, óbvio que tem os seus cuidados, a gente sabe disso, que é importante você fazer os seus treinos e seguir um acompanhamento. Se você tem uma intenção, um objetivo, é muito legal você ter alguém para te acompanhar. Isso é sadio, principalmente para você que vai aprender a seguir um ritmo e tal. Isso é muito importante. A gente sempre fala aqui, procura um profissional que vai te orientar, que vai te ensinar, que vai te educar na corrida, que é muito importante. Se você conhece algum grupo de corrida também, vai lá, se aproxima, faça parte, porque além de você estar fazendo uma atividade física, você vai conhecer pessoas. Eu tenho certeza que isso vai agregar demais na sua vida.
Ju, eu quero agradecer você pelo seu tempo, pela sua disposição, por você compartilhar um pouquinho da sua história, do seu projeto. Agradecer você por trazer cada troféu que você trouxe aqui. Eu conseguiria ficar várias horas com você trocando ideias sobre corrida, sobre provas, sobre exemplos. E a gente precisa gravar outros programas iguais a esse aqui, contar mais histórias. É muito legal ter você nesse projeto aqui no Transpira, Respira, Inspira. Então, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma palavra de incentivo para quem está nos escutando, para quem está nos assistindo, para quem está lendo esse livro, tá? E aí depois disso, você fica à vontade para chamar o pessoal para conhecer as suas redes sociais, conhecer o seu trabalho, enfim, agradecer quem você quiser agradecer. Fica à vontade, mas por favor, incentiva mais um pouquinho essa galera aí. Deixa uma palavra bem bacana pra gente aí. Então, assim, como eu falei, eu gosto... Uma palavra que eu acho que me resume muito, assim, é a superação. Mas aí eu estou falando para mim, para incentivar outra pessoa, né, para incentivar outras pessoas a correrem, ou que não começaram a correr ainda, né, ou que já correm, mas buscam novos desafios. Eu sempre digo assim, ó, te planeja, treina, mas sobretudo acredita em ti. Tu tem que acreditar em ti. Não é só acreditar, né? Não é só ter a vontade, né? E também como não adianta tu ficar repetindo, treinando, sem ter aquela força dentro de ti, assim, de tu acreditar. Então, assim, ó, treina, mas sobretudo acredita em ti. Tenha disciplina. Tenha a disciplina. A disciplina, ela vai te levar a lugares incríveis. E assim, ó, o impossível existe para quem não tenta, tá bom? O impossível, ele só existe para quem não tenta. Isso aí. É isso aí. Palmas, plateia virtual. Essa é a Ju Krieger, senhoras e senhores. Ju, obrigado de novo. Ju, agora eu vou te colocar na janela principal aqui do nosso programa para você agradecer, mandar o seu beijo, enfim, mandar o seu recado, vender o seu jabá aqui, falar todas as redes sociais aí para quem quiser te acompanhar, te conhecer. Óbvio, para quem tá lendo o livro já tá tudo lá descrito, lá tem o QR Code, mas para quem tá acompanhando a gente aqui no YouTube, no Spotify ou nos outros aplicativos de podcast, onde a galera te acha, enfim, agradece o pessoal aí, vou te colocar aqui na janela principal e tá contigo. Muito bem, então eu agradeço, né, a Priscila por ter me convidado, né, para participar desse projeto que desde o início assim já me conquistou, né? Agradeço muito ao convite dela, agradeço a minha família, né, por ter a paciência, por entender as minhas ausências, né, e saber que eu busco um propósito maior, mas sempre que eu posso estar junto ali com a minha família, né, eu estou junto. Agradeço a Aline, que é minha companheira, que segura aí as pontas quando eu não estou. Eu tenho 2 cachorrinhos idosos também, e meus velhinhos, e ela está sempre segurando as pontas para mim. Agradeço aos meus alunos, e eles dizem que eu sou inspiração para eles, mas eles também são a minha inspiração. Eles me motivam diariamente a eu correr atrás dos meus sonhos. Quem quiser me acompanhar no Instagram, Juliana Kruger, tá? Se fala Krieger, mas escreve Juliana Kruger, depois o Thiago deve botar ali embaixo. E o grupo de corrida Ju Krieger, tá bem? É isso aí, senhoras e senhores. Palmas para essa mulher que contou uma história incrível. E óbvio, lembrando, toda a descrição do Instagram da Ju, do grupo de corrida, está anexado aqui na descrição do episódio. Então, para você que está assistindo no YouTube, é só olhar aqui na descrição, tá linkado, é só você clicar e seguir essa braba. Para quem está escutando no Spotify ou em qualquer outro aplicativo, também tá na descrição do episódio. Caso você não esteja conseguindo acessar devido a regras da plataforma, não tem problema, vai lá no YouTube e coloca lá Transpira, Respira, Inspira, que você vai conseguir achar esse episódio lá e clicar nos links para ficar mais fácil para achar. Se não, é só você voltar e ouvir com calma aí, coloca lá o @Juliana Kruger, tá bom? O Kruger é com K, tá? É chique, ela é chique demais. É com K, tá bom? Coloca lá Juliana Kruger,
RUGER. Você vai lá, coloca lá Juliana Cruz, que você vai achar. É fácil, mas é fácil de achar. Não tem como. Não é difícil, tá bom? Ju, obrigado de novo. Eu espero te encontrar em breve. Enquanto a gente faz esse trabalho aqui de gravação, nós estamos antes da São Silvestre, então eu espero te encontrar na São Silvestre pra gente fazer uma foto junto. Eu né? Gostaria faltou só uma coisinha, faltou um agradecimento. Fica à vontade, eu vou colocar você de novo aqui na tela, pera aí. Tá, faltou eu agradecer aos meus amigos corredores, que eu tenho muitos amigos corredores aqui em Pelotas e a comunidade geral aqui de Pelotas, que eu tô treinando e eu escuto aquela buzinada e eu vamos Ju, e vários lugares também do Rio Grande do Sul, meus amigos aí que eu tô correndo, daqui a pouco eu só escuto vamos Ju, é muito, muito bom, continue, porque me ajuda, me incentiva bastante. É isso aí, continue buzinando pra Ju, mandando um salve, continue mandando inscrições pra ela, porque ela gosta de um troféu, gosta de uma medalha bonita, e é isso aí, Ju, obrigado de novo pelo seu tempo, tamo junto, nos encontramos no próximo Transpira, Respira, Inspira. Valeu, grande abraço, tchau! Tchauzinho, valeu!